Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à reunião pública da Casa da Caridade, essa casa que nos acolhe todas as semanas, nos traz aí a oportunidade do estudo, a alegria de podermos estar juntos, mesmo que um pouco distantes, mas sabemos o quanto os nossos corações são ligados e temos certeza que estamos cada um do ladinho do outro nesse momento. Eu vou compartilhar a nossa página para que nós possamos fazer a leitura juntos. Não foi proposital, na verdade, foi totalmente aleatório, e a página que caiu foi Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o item é o 40, Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Esse trecho foi uma fala de Jesus, está registrado em Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubo, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre amigo, e aos espíritos, mentores, trabalhadores da Casa da Caridade e os nossos companheiros, mentores de todos os dias, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos nesse momento, buscando o Evangelho, buscando o aprendizado, buscando melhorar as nossas condutas, modificar os nossos pensamentos, ampliar a nossa vibração de amor e luz a todo o nosso planeta. Agradecemos a Jesus por nos reunir mais nesta noite, que possamos nos alimentar do Evangelho, possamos nos fortalecer cada vez mais e rogamos também aos espíritos amigos que possam nos ajudar, nos amparar, tratar daquilo de que necessitamos, trazendo para nós o conforto e a certeza de que tudo está sob o controle de Deus. Pedimos também aos benfeitores espirituais, trabalhadores da Casa da Caridade, que possam intuir, amparar a nossa irmã Thelma, que hoje trará para nós os ensinamentos da noite. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, que assim seja. Bom, eu falei sobre a página de abertura que eu peguei aleatoriamente, porque a Thelma Cerqueira, que já é nossa companheira, amiga, querida,
lá do Centro Espírita Jorge Niemeyer, né, aqui pertinho da gente. Ela vai nos falar sobre a coragem da fé diante dos desafios. Eu tinha visto, mas eu não tinha lido. E aí, quando eu fui ver a página de abertura, ou seja, realmente está na mão de Deus e dos espíritos amigos. Thelma, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença, por estar aqui conosco. Fique à vontade. Nós é que agradecemos imensamente ao coração dessa casa querida que nos envolve, né? Nos acolhe tão bem quando nós aqui chegamos e sempre recebemos muito carinho. E que página, né? Vem assim falar muita coisa no nosso coração e a gente sente que a gente prepara o tema que os amigos espirituais assinam embaixo aquilo que a gente precisa de falar, né? Precisa de ouvir, precisa de estudar, e isso é muito bom. Então, a nossa conversa hoje vai ser em torno da fé, da coragem da fé. E nós preparamos aqui um PowerPoint que a gente vai estar compartilhando para a gente, só para nós estarmos associando os nossos pensamentos, né? E trazendo assim, em conjunto, uma reflexão bem interessante, principalmente para os dias que nós estamos vivenciando, né? Acredito que esse tema é bem indicado, né, nesse período de pandemia que a gente está enfrentando, onde surgem tantos desafios, e nada melhor do que nós falarmos na coragem da fé, porque é preciso ter coragem, né? A gente vai ver na conversa que nós preparamos que exige de nós algum esforço. E Emmanuel, nessa colocação aí, que a mensagem que foi lida, vem nos dizendo que é uma construção íntima, né? Uma construção interna. Então, a coragem da fé ante os desafios. Nós sabemos que os desafios da vida não faltam, né, para nós estarmos desenvolvendo essa fé ou demonstrando para nós mesmos essa fé, certificando essa fé, porque a gente sabe que todos os dias surgem situações que é necessário, né, nós termos dentro de nós algo que nos fortaleça, algo que nos sustente, que nos dê amparo. Então, é aquela doença que chega na família, são os próprios conflitos familiares, né? Às vezes, as desavenças que exigem de nós uma certa calma, e as situações mais graves, como a morte, né? O desencarne dos familiares, dos amigos, nesses períodos que nós estamos vivenciando, e também as questões que nos vêm atingir, de certa forma, a nossa caminhada aqui como espíritos encarnados, né? O desemprego, as dificuldades que nós vivenciamos de toda sorte. E aí a gente se pergunta como é que nós estamos, né, enfrentando esses desafios. Será que nós estamos fazendo ou conseguindo fazer nessas dificuldades dessas situações que surgem para nós sem aviso, né? Porque surge aquele momento, e como é que nós estamos fazendo desses elementos na nossa vida, utilizando através do desespero, através às vezes, a falta de fé mesmo, né? Querendo desistir de tudo, achando que estamos sozinhos. Como é que nós estamos? E é um momento para nós estarmos pensando mesmo, como é que está a nossa fé? E aí a gente esteve pensando, né, naquela fala de Jesus, quando... Espera aí que não está passando aqui o... Agora foi. Quando ele nos diz, né, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, basta dizer a um monte, passa-te daqui para colar. E se fizer isso, sem hesitar, ele coloca uma condição aí, sem hesitar, ele passará. E esse versículo é muito significante, né, porque ele mostra aí
a semente, nessa figura a gente vê a semente que Jesus está se referindo, o grão de mostarda, que é uma semente, segundo os estudiosos, né, aqueles que vêm falar para Jesus da época, né, dele para nós, essa semente ela pertence a uma árvore bem grande, né, frondosa, mas é uma semente minúscula, uma semente onde esse fruto traz uma pequenina semente, segundo alguns, a menor semente que nós podemos ter exemplo. E será por que Jesus se utiliza, né, desse grão minúsculo para nos mostrar, certamente, que se nós tivermos uma fé pequenina, como esse grãozinho de mostarda, nós poderemos, né, fazer com que as nossas montanhas, os nossos montes aí, que ele se refere, não é um monte físico, né? Mas alguns evangelistas falam montanhas. Então, são montanhas que é uma metáfora que ele se utiliza para nos mostrar que nós podemos fazer algo muito, muito bom, né? Muito forte diante dessa pequena fé que nós tivermos. Então, nós vamos tendo essa certeza, apesar de nós sabermos que só esse conhecimento de ter a fé que Jesus nos disse não basta. É preciso que nós procuremos entender o que ele está nos dizendo aí. Porque fé, Emmanuel acabou de dizer aqui para nós, né? É uma construção interna, íntima, e só nós podemos fazer, né? E aí, o que é ter fé, né? Nós buscamos nessa figura porque nós lembramos de uma historiazinha, uma ilustração muito simples, que é contada pelos amigos espirituais, que nos falam de uma criança que pergunta ao seu pai o que é fé. Pai, o que é ter fé? E o pai, não sabendo como responder, ficou pensando por vários dias como ele iria trazer essa resposta para uma criança pequena de forma que ela internalizasse o seu conteúdo, né? A significação verdadeira do que seria a fé. E aí ele fica pensando muito e depois de encontrar uma solução, ele vai para um porão da casa onde era muito escuro, mas existia um buraco ali onde passava certa claridade. E ele chama essa criança para acompanhá-lo, entra naquele lugar e diz que vai esperar por ele, mas o menino não enxerga quase, porque o lugar é escuro. Porão geralmente tem pouca luz, né? E ele vai guiando a criança com a voz. Vem, se aproxima mais. E o menino, quando chega perto, ele fala: agora você está vendo o buraco? Sim, estou vendo. Você está me vendo? Não, papai, eu não estou lhe vendo, mas eu sei que você está aí porque eu escuto a sua voz. E aí o pai diz para ele: então, se você escuta a minha voz, você sabe que eu estou aqui, você pode pular e eu te pego aqui embaixo? E o menino, sem pensar duas vezes, ele se atira naquele buraco, né? Na certeza de que o pai estava lá embaixo. E o pai, certamente, né, o ampara ali e olha para ele, acende uma pequena luz que tinha nesse local e pergunta para ele: muito bem, meu filho, agora vamos conversar sobre aquela pergunta que você me fez. Você lembra que você me perguntou sobre o que é ter fé? Lembro, papai. E aí ele fala: então, ter fé é quando nós, no momento em que precisamos nos lançar em algum lugar para enfrentar alguma situação difícil, nós nos lançamos, nós pulamos, nós procuramos
fazer aquela ação porque sabemos que alguém está nos amparando. E, no caso da fé, porque sabemos que Deus vai nos amparar. E o menino certamente entendeu e, com certeza, diz a ilustração que o menino nunca mais se esqueceu daquele momento que esteve com o pai, vivendo aquela experiência. E aí nós lembramos que Jesus falou para nós sobre a fé, né? Ele explicou nesse versículo que nós nos lembramos do grão de mostarda, falando da necessidade da fé. E nós vemos a preocupação dos nossos benfeitores, como o Emmanuel agora, falando sobre essa habilidade que nós temos dentro de nós, importante e necessária, porque nós não podemos, nós não conseguimos viver a nossa vida sem termos fé, sem termos a confiança em algo que nos dê suporte, que nos dê aporte para nós seguirmos a nossa caminhada. E aí nós pensamos, certamente, né, entendendo o que seja fé, que é essa confiança em Deus, essa vontade de estar nos atirando naquela situação, porque sabemos que alguém nos ampara, alguém nos aguarda, nós pensamos também buscar o significado da coragem. O que é coragem? A coragem, segundo os dicionários, diz que é energia moral diante do perigo ou da dor. Ela também é uma firmeza de espírito, firmeza da alma, né? Como agora esse menino que enfrentou essa situação da historiazinha que nós contamos, é uma situação emocional ou moralmente difícil. E é uma palavra que vem lá do latim, corático, e também do francês, corage. E justamente nessa figura aí nós encontramos, né, coragem é agir com coração, porque cor é coração e age é o prefixo, né, o sufixo da palavra coragem. Então, coragem quer dizer nós agirmos com o coração, agirmos com o sentimento, agirmos na certeza de que alguém nos vai amparar, alguém nos vai socorrer. E essa força interior, ela está dentro de cada um de nós. É essa força que nos faz levantar todos os dias, acordar, fazer com que o nosso dia seja melhor. É a força que nos mune, né, de sentimento onde nós acreditamos ser possível viver. Porque Emmanuel, aliás, Chico Xavier tem uma mensagem, que nós até separamos aqui, que é aquela mensagem conhecida através da Meimei, que diz confia sempre, né? Que ele diz que de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque nós precisamos de confiar em Deus, mas precisamos também ter esse sentimento dentro de nós, que é a autoconfiança, né? De que nós vamos conseguir, que nós vamos sobrepor, que nós vamos atravessar determinada dificuldade, porque é isso que vai nos dar esse impulso na nossa vida. E como nós vimos aí na mensagem, né, de Emmanuel, na abertura, ela não pode ser dada por ninguém. É uma força que está dentro de nós. Então, nós podemos aí compreender que, sem esforço, sem vontade, nós não conseguiremos mover essas montanhas que Jesus nos falou. Porque o que é que promove a coragem? O esforço, a vontade, a confiança. Então, sem esforço, sem vontade e sem confiança, nós não conseguiremos mover essas montanhas. E as montanhas, o que são as montanhas? Né? São metáforas que Jesus se utilizou, como dissemos, que o evangelista pode chamar monte, mas significa essas montanhas que são os obstáculos, as dificuldades, os desafios que podem estar na nossa vida, no nosso momento,
E esses desafios eles podem ser internos ou externos. Internos são aquele medo que nós sentimos, é aquela ansiedade, aquele pensamento em que nós podemos não conseguir, né? E os medos, as montanhas externas, são justamente quando nós temos que enfrentar situações, né, de crítica, as situações de desbravar mesmo circunstâncias onde nada pode, em algum momento, dizer para nós que vai garantir o nosso sucesso. Mas essas montanhas são possíveis nós movimentarmos à medida que nós temos essa vontade, esse esforço, a decisão de estarmos movendo essas montanhas internas, né? E existem alguns exemplos no Evangelho que traz para nós alguns casos, algumas passagens que Jesus nos mostra esses registros, né, desses companheiros que agiram com essa força, com essa coragem da fé, com essa força interior. Uma delas é a cura do servo do centurião. Não é? O centurião romano, à época de Jesus, era um homem muito importante, era um militar que comandava as centúrias que eram compostas daqueles 100 soldados, por isso chama centurião, né? Então, esse centurião romano, ele envia a Jesus, através dos anciãos que estavam ali por perto, um pedido para que Jesus fosse até a sua casa e curasse o seu servo. Jesus aceita o convite e vai até o centurião, aonde ele estava. Chegando lá, o centurião diz para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e ele será curado. E ele diz para Jesus que ele também tem muitos homens ao seu dispor, sob a sua ordem. E que faria o mestre, né? Então, entendendo que Jesus era um ser superior, entendendo essa superioridade de Jesus, no sentido moral. Então, ele diz que Jesus dissesse uma palavra, aquele servo seria curado. E Jesus fica tão assim pensativo sobre o tamanho da fé que aquele homem tinha, que aquele homem depositou no poder de Jesus. E aí Jesus diz, né, eu vos afirmo, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé tamanha como esta. Então, demonstrando aí que aquele homem confiou no poder de Jesus. Aquele homem confiou naquela superioridade, porque certamente ele sabia ali dos feitos de Jesus, das curas que Jesus operava. Então, ele confiou naquele poder e o mestre ficou muito feliz com aquela fé robusta desse centurião, que não era seu seguidor, né? Ele apenas ouvia falar. Uma outra passagem que nós também destacamos é a mulher hemorroíça, que era uma mulher que estava, alguns evangelistas falam, né, a mulher com fluxo de sangue, e outros a mulher hemorroíça, mas é a mesma passagem. Então, essa mulher, ela tinha 12 anos de sofrimento. E, na época de Jesus, o sangue era uma coisa que eles respeitavam muito, no sentido até de repelir, porque era o que contaminava. Então, essa mulher vivia sozinha, afastada dos amigos, afastada, talvez, dos seus próprios familiares, porque ela era uma mulher considerada imunda, né? Porque o sangue tinha um preconceito muito grande ali naquela cultura. Então, ela resolve ir até Jesus.
e indo naquela multidão, acompanhando toda aquela multidão, que mal ela podia se movimentar, ela entende que se ela apenas tocasse na túnica de Jesus, na orla da sua túnica, ela poderia ser curada. E naquele momento, ela realmente assim o fez. Ela, ali, massacrada pela multidão, ela toca na roupa, na túnica de Jesus, na beira, né, na orla, e ela consegue sentir uma força grande saindo dali de Jesus e indo até ela, atingindo ela, fazendo com que ela se sentisse curada. E Jesus, sentindo todo aquele movimento, ele diz: alguém me tocou, pois eu percebi que algum poder saiu de mim. E Pedro, que estava ali com Jesus, disse para Jesus: mestre, nós estamos no meio de uma multidão, é possível que tenham te esbarrado, tenham te empurrado? Não foi ninguém. Mas Jesus insistiu: não, alguém me tocou. Eu percebi que de mim saiu uma virtude. E vendo a mulher que estava ali por perto, que ela não se ocultou, ela chega trêmula para Jesus e se joga na frente dele e relata diante de toda aquela multidão que ela estava se sentindo curada. Quer dizer, no seu íntimo, ela estava já sentindo a sua cura. E Jesus olha para ela com muita ternura e diz: filha, a tua fé te salvou. Então, a gente vê aí que a cura dessa mulher, ela revela para nós o poder da fé e nos leva a lembrar novamente aquilo que Jesus nos disse. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, basta dizer a um monte: passa-te daqui para ali. E se fizer isso sem hesitar, ele passará, mostrando para nós, mais uma vez, que através da nossa vontade, através do nosso desejo firme, é possível nós estarmos movimentando montanhas na nossa vida, as montanhas de obstáculo. Essa mulher, ela venceu os preconceitos, ela teve a coragem de ir até Jesus, ela acreditou que ela conseguiria a cura, conseguiria obter aquilo que ela buscava, mesmo diante daquelas pessoas que, quem sabe, não faltou aquele que disse para ela: você não vai conseguir, você já tentou todos os médicos e não conseguiu. No entanto, ela mesmo assim, ela foi até Jesus. Então, nós vemos aí quantas coisas nós podemos estar nos espelhando, né, para que nós pudéssemos entender esse movimento dessa mulher. A fé robusta que ela sentiu ali, que nós hoje entendemos, porque a doutrina espírita vem nos dizer dessa fé operante, dessa fé robusta que nos faz mover, que nos faz agir, né? Seja em função de nós mesmos, ou seja em função do outro. E é isso que nossas preces, as nossas petições são envolvidas, e é aí que está a nossa vontade. Lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, os amigos espirituais vêm nos dizendo lá, né, sobre a questão do poder da fé, do poder de como nós temos essa força interior. E lá no finalzinho do capítulo, o Espírito Lázaro, ele diz para nós assim: eu vos repito, que é a mensagem, aliás, não é Lázaro, é um espírito protetor de 1863, ele diz assim: se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chamam de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Então, a fé, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser,
Por isso que Emmanuel vem nos dizendo que ela é uma construção no mundo interior. Então, esse desdobramento, cada um de nós, cada aprendiz do Evangelho, cada um de nós que nos dizemos aprendizes de Jesus, podemos estar desenvolvendo em nós, para que ela venha operar a favor de nós mesmos, como fez essa mulher. Ela se utilizou dessa força para vencer as montanhas, vencer os preconceitos, vencer as suas dificuldades, as suas limitações, a solidão que ela vivia. Todos esses motivos ela colocou ali para estar impulsionando a sua fé. E Jesus disse para nós, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também nos disse, né, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós vemos que não nos faltam, nesses exemplos, aquela motivação. E em todo o Evangelho de Jesus, ele vem nos falando dessa força, dessa necessidade de nós empenharmos o esforço, mas ele também vem falando da alegria, ele vem falando da esperança, ele vem falando do bom ânimo, porque ele acaba de dizer aí para nós, mas tem de bom ânimo. Porque nós não precisamos, para vencer as nossas aflições e as nossas dificuldades, vivermos na tristeza, na depressão, no desânimo. Nós precisamos ter esse bom ânimo que o Evangelho de Jesus vem nos trazer. E nós só começamos a entender quando realmente nós paramos para refletir numa passagem, refletir em algo que nós sabemos que Jesus nos deixou escrito lá no Evangelho, refletir numa mensagem, como nós lemos agora do Evangelho, nas páginas de Emmanuel, trazendo para nós essa certeza de que nós encontraremos a verdade, de que nós encontraremos o fortalecimento quando nós nos debruçamos em cima dos ensinamentos de Jesus, mesmo que seja através das palestras que nós ouvimos na nossa casa espírita, mesmo que seja através de um trabalho que nós estejamos participando, mas nós não podemos nos ater desse aprendizado de todos os dias. Mas aí nós podemos também perguntar, né, como é que nós vamos ter alegria, ter bom ânimo, ter esperança diante de tantos fracassos que nós temos na nossa vida, diante de tantas desilusões, de tantas situações contrárias, muitas vezes, que nós vivenciamos até mesmo no nosso dia a dia. Como, por exemplo, né, o medo que a gente sabe que a gente enfrenta, as dificuldades de toda sorte, as desilusões, as situações que nós sabemos que são fatores que podem nos deixar em clima de desânimo, em clima de tristeza. Nós sabemos, por exemplo, nesse período, quantas pessoas estão em depressão, estão desanimadas, porque às vezes perderam seus amores, às vezes estão enfrentando a própria doença ou o próprio restabelecimento dela, estão enfrentando circunstâncias difíceis que nós sabemos que podem ser situações que nos deixam angustiados, nos deixam envolvidos na onda do desânimo, e muitas vezes nós passamos a viver a nossa vida como autônomos, ou seja, no automático, sem sentimento, sem ponderação, sem alegria, nos fazendo viver a vida por viver. E isso não podemos deixar que isso se instale em nosso íntimo, porque nesse momento vai surgir a irritação ou totalmente o desânimo, o desequilíbrio, o mau humor, as discussões, enfim, situações que nós sabemos que não vão trazer fortalecimento para a nossa alma. E nós precisamos nos movimentar no sentido de que
Como Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, esse bom ânimo, nós vamos estar entendendo que realmente nós precisamos buscar. E nós vamos buscar o bom ânimo através de tantos caminhos que nós podemos estar nos fortalecendo. O primeiro deles é a oração, né? A oração, que deve ser aquele hábito constante das nossas vidas. A boa leitura, os bons pensamentos, os pensamentos que nos fortalecem, que são situações que nós precisamos nesses dias difíceis. E nós sabemos, mesmo através dos próprios espíritos, que eles vêm nos dizendo que nós precisamos, principalmente para enfrentar esses momentos de desafio, da oração. Nesse livro, No Mundo esse último livro do Divaldo Pereira Franco, No Rumo da Regeneração, os espíritos vêm nos dizendo ali que nós precisamos de fortalecer-nos na oração. A oração, ela deve fazer parte do nosso cotidiano, porque aquele dia que nós não agimos assim, nós nos sentimos fragilizados. E a oração é a ferramenta mais potente que nós temos para estarmos nos fortalecendo diante dos desafios. E os próprios espíritos vêm nos informando sobre o benefício que a oração faz ao nosso interior. Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem uma mensagem de 2010, que nós encontramos aqui arrumando os papéis, e nós achamos esse pedacinho muito interessante para o nosso estudo, que ele diz que estes são os dias graves do Senhor. É necessário que abramo-nos ao Evangelho restaurado e nos permitamos ser instrumentos do condutor de vidas. Quem é o condutor de vidas? Jesus, que é o nosso guia, aquele nosso amigo que está ao nosso lado. Basta que nós, quando através da oração, nós busquemos Jesus, para que possamos, ele diz, aplanar os caminhos que a sua misericórdia vem percorrer. Então, o Evangelho de Jesus, a oração, fortalecida da oração, da consciência de que nós precisamos desses elementos como alimento para a nossa alma, vem nos dar realmente esse sustento. Então, nós precisamos nos fortalecer, sim, através da oração. E lendo essa mensagem, nós nos lembramos daquele livro, Boa Nova, que todos nós devemos conhecer, que é um livro que vem narrando mensagens do Evangelho. E no capítulo 8, com o título de Bom Ânimo, Humberto de Campos vem contando a história do apóstolo Bartolomeu. Bartolomeu, ele era um dos mais dedicados discípulos de Jesus. Ele dedica todo o seu tempo, dedicava todos os seus momentos para estar com Jesus, estar caminhando com ele para onde ele fosse, estar acompanhando ele nas suas pregações e bebendo ali, né, todos os seus ensinamentos. Mas Bartolomeu era um homem muito triste. Ele trazia na sua alma, uma tristeza que ele não sabia explicar. E em vários momentos Jesus percebeu esse lado, né, de Bartolomeu, essa tristeza que ele trazia na alma, essa vontade de chorar, essa vontade de estar ali com ele mesmo, pensativo, reflexivo. Mas Bartolomeu não se abria com Jesus sobre esse detalhe do seu coração. Mas um dia, Jesus aproveita o momento em que ele está mais livre de Pedro, que sempre acompanhava Jesus em todos os seus momentos também. Os apóstolos estavam um pouco afastados, envolvidos com os afazeres, e Jesus se aproxima de Bartolomeu e pergunta para ele. E depois de alguns questionamentos,
Bartolomeu abre a sua alma para Jesus e diz para ele: Mestre, eu não saberia explicar o porquê das minhas tristezas amarguradas. Não consigo entender quando tu falas do Evangelho, do reino de Deus, da vida futura. Eu sinto uma alegria íntima muito grande, mas logo depois eu retorno para os meus momentos de tristeza. Logo depois eu sinto novamente me envolvido nessa tristeza que trago na alma. E Jesus, e as lágrimas foram abafando a voz de Bartolomeu, e Jesus olha para ele profundamente e, com muita calma, diz para ele: Bartolomeu, a nossa doutrina é a doutrina do Evangelho, da Boa Nova. E você já viu, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? O Evangelho tem que florescer primeiramente na alma das criaturas, cheio de fortaleza, de confiança, e a minha mensagem que há de proporcionar grande júbilo a todos aqueles que receberem-na no coração. E depois de uma pausa, em que Bartolomeu pensava nessas palavras de Jesus, na alegria que o Evangelho deve trazer, no íntimo das criaturas, Jesus diz para ele: Bartolomeu, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus, que nos conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Então, meus amigos, nós achamos essa mensagem assim de grande motivação para nós, que muitas vezes nos sentimos como Bartolomeu. E com essa mensagem e com os outros exemplos, nós nos sentimos motivados a trabalhar essa força interior que o Evangelho nos traz. Porque todos os dias nós estamos nos fortalecendo, nutrindo esse grão de mostarda que temos dentro de nós, que é a nossa fé, esse grãozinho pequenino, que começa sendo um grãozinho pequenino, mas ele, à medida que nós vamos confiando, vamos nos exercitando através do trabalho, através do entendimento, nós vamos também fazendo com que essa construção íntima ela vai se ampliando. E isso é a coragem da fé. Nós sabemos que desde o momento em que nós acordamos e que vamos dormir, nós temos a oportunidade de estarmos fazendo com que a nossa fé seja fortalecida. Quando exercitamos o bem, quando nós falamos do Evangelho, quando nós estamos numa reunião como essa, quando nós estamos fazendo a nossa prece, quando nós estamos fazendo o nosso culto no lar, nós estamos nos munindo de elementos para fazer com que o Evangelho venha nos fortalecer e, com ele, estarmos nutrindo a nossa fé. Só que nós não podemos esquecer, né, dessas ferramentas, desses instrumentos que Deus nos oferece para nós estarmos trabalhando nesse projeto que foi colocado nas nossas mãos. Que projeto é esse? O projeto da nossa encarnação, né? Jesus fala aí: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que nos conduz aos braços amorosos de Deus. Então, nós temos que acreditar, porque as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, os obstáculos, os espíritos nos dizem que são processos reeducativos e que foram preparados para nos tornarmos melhores. Então, esse projeto que nós falamos, né, cada criatura, cada ser encarnado traz dentro de si, né, esse projeto interno. Que projeto é esse? É a nossa reencarnação, o objetivo da nossa encarnação.
A gente sabe que quando nós vamos reencarnar, vários espíritos se empenham ali para o nosso planejamento, para saber quem vai fazer parte da nossa história, quem vai estar conosco no nosso cadinho familiar, quem vai estar conosco nesse empreendimento, nesse grande projeto que é a nossa encarnação. Então, a gente tem que pensar nesse planejamento, que foi feito com muito amor, para nós estarmos desempenhando, desenvolvendo, ampliando as possibilidades. E nós também, diante desse projeto, certamente enfrentaremos as aflições, como Jesus nos disse lá, que nós teremos aflições, no mundo teremos aflições, mas eu venci o mundo. Então, nós, às vezes, ficamos hesitantes, ficamos inseguros diante das aflições, diante das dificuldades. Mas saiba, meus amigos, que nós, através dessas situações, nós desenvolvemos também as nossas potencialidades, porque essa fortaleza de ânimo, essa coragem que nós vamos nos munindo, é justamente desenvolvida através desses elementos que nós vivenciamos no nosso dia a dia. É aquela situação difícil que nós enfrentamos, é muitas vezes aquele parente difícil que vem nos impulsionar a desenvolver a paciência, é aquela situação que surge, que nós muitas vezes não sabemos como vamos dar conta, mas que no final tudo se encadeia, porque nós não estamos sozinhos em momento algum. Então, nós temos que confiar, nós temos que entregar as nossas vidas a Deus, que é o Senhor das nossas vidas, mas confiantes de que Ele nos aguarda, de que Ele nos ampara a cada dia. A solicitude divina, ela está conosco, que é a providência divina, que nós podemos perceber a todo instante. E diz a Gênese, lá no capítulo, acho que 1º, né? Falando da solicitude, que é o amor de Deus para cada criatura. E essa providência está aí, que Joana vem nos dizendo que nós recebemos muito mais bênçãos do que situações difíceis para nós enfrentarmos. A todo dia nós recebemos bênçãos. Se nós repararmos, diante de uma aflição, que é o lado mal que nós achamos, né? Vem a bênção em seguida, o cuidado, o amparo, aquela situação que nós sentimos, poxa, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Situação, às vezes, das mais simples, as mais graves, mas Deus está sempre nos atendendo, sempre nos revestindo com o seu amor, para que nós possamos, diante das aflições, nós estarmos íntegros, nós estarmos fortalecidos desse amor de Deus para todos nós. Então, que nós possamos nos deter na prece todos os dias, na leitura do Evangelho, na meditação, no nosso fortalecimento íntimo como filhos de Deus, como espíritos imortais que somos, para nos sentirmos com essa certeza de que não estamos abandonados em momento algum. Que Jesus possa nos abençoar e nos dar cada dia mais fé robusta diante dos nossos desafios. Graças a Deus. Thelma, muito obrigada pelas tuas palavras. Realmente você trouxe para nós assim um bom ânimo, né? Nos animou, né? Aquilo que, se estiver faltando em nós, você acendeu aquela chama, reacendeu aquela chama para buscarmos realmente essa fé que a gente sabe que existe dentro de cada um de nós. Muito obrigada mais uma vez pelo teu carinho e por ter estado aqui conosco. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo desde já a todos por estar aqui reunidos. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre amigo, a Deus, nosso Pai,
e aos espíritos trabalhadores, mentores da Casa da Caridade, do Centro Espírita Jorge Niemeyer, que nesse momento estiveram todos reunidos com cada um de nós, agradecendo por esta oportunidade de estudo, a oportunidade que tivemos de ouvir as palavras do Evangelho, de poder refletir sobre esses ensinamentos e as nossas ações do dia a dia, e que este estudo, Senhor, possa nos servir de fortalecimento, possa nos ajudar na nossa caminhada e cada vez mais fortalecer a nossa fé, a nossa coragem e tudo aquilo que desejamos para que o nosso mundo melhore, para que o nosso planeta vibre numa intensidade de amor, de luz e de muita paz. Agradecemos, Senhor, por estar com cada um de nós, agradecemos pela oportunidade do estudo e que possamos, Senhor, mais uma vez nos reunir na próxima semana. Que a tua luz, Mestre, possa nos envolver a cada um. Graças a Deus.